Oi, gente, tudo bem? Finalmente apareceu a vacina contra o Covid-19 e agora o ano vai ficar melhor, vai tudo correr melhor. Eu fiquei tão contente com a gente que eu tirei aquela barbinha que eu estava, aquela barbinha pandêmica, agora em homenagem à vacina, sem barba. Um bom ano para todos nós. Hoje vamos conversar com o Renato Buranello, um advogado especializado na área de direito comercial e ligado à agricultura e agronegócio. Ele, inclusive, tem doutorado em Direito Comercial pela PUC de São Paulo e é coordenador do curso de Direito do Agronegócio do INSPER. O Renato também é diretor da BAG, Associação Brasileira de Agronegócio, e conselheiro do COSAG, Conselho Nacional do Agronegócio, ligado à Fiesp. Renato é um advogado conhecidíssimo na área do direito agrário, famoso no Brasil e fora do Brasil, e tem, inclusive, vários livros publicados. Eu tenho o prazer, inclusive, de participar de alguns livros dele como prefaciador. Porque é um amigo querido, admiro e respeito muito o Renato, e vamos tratar hoje um tema muito sério. Renatão, bem-vindo aqui ao República Agro. Roberto, obrigado. Eu agradeço muito aqui estar ao teu lado. É um prazer enorme e discutindo um tema tão relevante como esse, que está pautado, né, no nosso Congresso Nacional e precisa de um melhor debate. Então, o tema, viu, gente, é o tema de terra para estrangeiro. O Senado aprovou, no final do ano passado, um projeto de lei flexibilizando essa questão que vinha muito mal parada, cheia de interpretações diferentes, de acordo com o interesse do governo de ocasião. Então, estava uma coisa mal parada, mal definida. E o Senado, então, fez um projeto de lei que trata do assunto. Eu vou começar, Renato, pedindo para você explicar por que isso estava acontecendo, por que foi importante ter um projeto do Senado e qual é o caminho desse projeto daqui para frente. Ótimo, Roberto. Eu acho que é fundamental a gente entender esse contexto, né? Nós não podemos esquecer que isso não vem de agora, né? A Constituição Federal de 1988, no artigo 190, ela já colocava que a lei regulará, né, os limites e restrições à aquisição e posse de terras por estrangeiros. Então, é mais do que oportuno e conveniente, no meu entender, que a gente, de fato, venha legislar e combinar a moldura, né, regulatória para um tema tão relevante. Importante também, Roberto, é dizer que haviam 3 pareceres, sendo que o último, né, ele ainda é válido, parecer 3 da AGU, que regulamenta a lei anterior e que, portanto, gera controvérsias porque é nele que a gente ainda está apoiado nessa temática. Então, nesse contexto, né, colocar numa nova lei a regulação e moldura adequada a esta temática me parece extremamente conveniente, oportuno. Só lembro que não é uma surpresa, ou deveria ser, uma vez que vem na edição da última Constituição de 88, né? E a gente sabe das notícias dos pareceres existentes, né, que, portanto, é mais do que oportuno e conveniente agora a edição de uma nova norma. Só para deixar mais claro, Renato, para o nosso pessoal que está conversando com a gente aqui hoje. Já existia uma lei sobre o assunto em 1971, portanto, antes da Constituição. A Constituição determinou que uma lei regulasse o tema. Enquanto isso, a AGU, que é a Advocacia Geral da União, dava interpretações diferentes para a lei de 71 e até para a Constituição, para a artigo da Constituição. Uma hora podia, uma hora não podia, então criou-se uma confusão, até que aconteceu isso que o Renato citou aí agora, em 2009, 2010, a AGU deu um parecer contrário à terra para estrangeiro e o assunto morreu. Ficou proibido o estrangeiro para a terra no Brasil, que é uma coisa complexa. Então, o Senado fez esse projeto de lei, que agora vai passar pela Câmara dos Deputados, para depois de aprovado ir para a sanção do presidente da República. Mas, Renato, eu queria tratar um pouquinho do temário, das questões centrais da lei. Por exemplo, que porcentagem de terra de um município um estrangeiro pode comprar? E quanto por cento do município também uma única pessoa pode comprar? Porque pode ter uma empresa, pode ter uma pessoa. Como é que funciona isso? Quais são os limites?
Roberto, muito bom. Entrar nas questões específicas do projeto, né? Como você falou, o que a gente também precisa deixar bastante claro aqui é que a norma ela vai tratar, o projeto vai tratar das restrições, né? Então, eu tomo um cuidado em dizer essa questão, porque apareceu em notícias nas últimas semanas aí, de que, na verdade, há uma liquidação de terras no país, de que o projeto é totalmente liberalizante, e não é isso, né? Nós vamos notar aqui que há várias regras restritivas e que impõem limitações a esse tipo de negócio jurídico. Então, assim, é importante citar isso para que deixe, né, uma moldura de que há, sim, várias restrições impostas. Na questão do município, Roberto, é 25% do município, né? Mas quando mesma nacionalidade, né, o máximo é 40 nos 25. Então, portanto, nós estamos falando de 10% quando mesma nacionalidade desta pessoa jurídica internacional, né, na extensão do município. Então, 25 no total para estrangeiro, sendo que na mesma nacionalidade, no máximo 10%. Então, deixa eu entender isso aí. Vamos dizer que você tem um município com 100 milhões de hectares. Vem uma empresa da Costa Rica e compra 25%, que são 25 milhões de hectares. Uma outra pessoa da Costa Rica que quiser comprar outro. Então, compra 10%. Outra pessoa quer comprar, mas não pode. Só pode os 10% daquela nacionalidade. Agora, se comprou 10 da Costa Rica, 5 do Panamá, 5 da Colômbia, tudo bem, pode chegar até 25%. Combinado. Agora, outra pode pergunta. Chegar até 25%. Tá. Mas não da mesma nacionalidade, até 10% da mesma nacionalidade. Não da mesma. Isso é interessante. Isso aí. Agora, como é que fica... Algumas questões aqui, Renato, olha, por exemplo, área de fronteira. Como é que funciona isso? Segundo, fundo soberano pode comprar terra? Terceiro, empresa estatal estrangeira pode comprar terra no Brasil? Então, Roberto, ótimo. Também você já está pontuando aí o roteiro das restrições que a gente apontou em sentido largo, né? A questão de área de fronteira, ela cai em área indispensável à segurança nacional. Né? O conceito da lei é área indispensável à segurança nacional. E aí se encaixa a área de fronteira. Nesse caso, dependerá, na verdade, da aprovação, o assentimento do Conselho de Defesa Nacional. Né? Então, assim, a gente tem, na verdade, já a restrição criada nesse sentido, né, atendendo esta preocupação, principalmente da soberania nacional em áreas de segurança, né, elegendo a alçada ao Conselho de Defesa Nacional. Né? Então, essa é uma questão bastante relevante. No outro sentido, como você já questionou, a questão dos fundos soberanos, tá? E empresas, né, com participação estatal que na verdade, já detenham 10% da sociedade nacional. Tá? Apontando aqui os artigos aqui que eu estou ao lado aqui olhando, na verdade, ele deixa bastante claro o seguinte. Então, explicando bem, né, fundos e empresas que tenham participação, né, societária com mais de 10% desta sociedade nacional caem na restrição. Né? E nessa restrição se coloca também, né, a alçada do Conselho de Defesa Nacional para o atendimento desse tipo de aquisição por terras de estrangeiro. Então, é importante citar, né, que haverá um órgão superior, este órgão vai poder definir e aprovar ou não aquela modalidade de aquisição de acordo com a pessoa jurídica entrante ou investidora, como se acabou de dizer. Mesma coisa para a Amazônia, por exemplo. A Amazônia, a mesma coisa, o bioma. Na questão do bioma amazônico, você também tem a questão do Conselho Monetário, do Conselho de Defesa Nacional para o atendimento da mesma alçada de aprovação. Tá? Então, já foi regulado também a questão do bioma amazônico, como você disse, que é outra questão, né, de alta relevância aqui no debate. Renato, uma dúvida que eu vou te propor.
Eu tenho ouvido, eu tenho lido, né, desde que a lei foi aprovada no Senado, eu tenho escutado e lido pela mídia muita oposição ao projeto. Às vezes, do lado ideológico, pela esquerda, invocando o tema da soberania nacional, às vezes outras questões ligadas à própria produção rural. O que você acha? Por que estão essas oposições surgindo, Renato? Roberto, o debate, assim, a temática é complexa, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente nota, Muito. e quando você envolve o regime legal, né, das atividades e atividades complexas como do agronegócio, e eu confesso, eu tenho estudado bastante essa temática e outras temáticas. Tem um termo que eu me refiro bastante, que é a simetria da informação, né? A gente, na formulação de políticas públicas, e em especial aqui políticas agrícolas, a gente nota uma simetria muito grande. Então, a defasagem do que se tem, na verdade, tecnicamente, de fato, com aquilo que chega nas entidades, na mídia em geral, há uma diferença muito grande, há um gap muito grande. Então, isso faz com que, de certa forma, fique uma grande discussão, mas às vezes a oposição ela é meio colocada no sentido de o que virá, né? Assim, eu sou contra, mas eu não sei bem o que a gente é contra aqui, na verdade. Então, eu acho que uma discussão como essa, uma colocação como essa, é importante a gente buscar estabelecer que de fato a gente está trabalhando, o que é fato, o que é mito, né? Então, Roberto, se eu puder pontuar alguns aqui, e eu gostaria de elencar, eu acho fundamental pelo menos 4 deles aqui, né? Vamos lembrar, né? A propriedade ela tem que cumprir a sua função social, e a propriedade imobiliária rural é a mesma coisa. Então, a Constituição já estabelece vários requisitos, né, que seja uma entidade, veículo internacional, veículo nacional, vai ter que cumprir. Então, a questão de relações do trabalho, de meio ambiente, de função econômica, de cuidado com os recursos naturais, tudo isso já está muito bem colocado na função social da propriedade. Quando você desce para outras questões, por exemplo, a questão de acesso à tecnologia. A gente sabe que as nossas cadeias agroindustriais acesso à tecnologia internacional, empregam essa tecnologia aqui, e é fundamental nas cadeias de valor, né, a troca, acesso dessas tecnologias e avanço das tecnologias nas cadeias internacionais. A questão do transfer pricing, poderia faturar por um preço menor, né, ao país. Isso. Exportar ao país em valor menor do que o preço. Roberto, a gente trabalha com regras de transfer pricing, né? Na verdade, a Receita Federal ela está de olho nisso. Você não pode subfaturar. Então, neste caso, as sanções administrativas, fiscais, que impedem isso, ou que vai custar muito caro aquele que tentar, né, corromper a regra de transfer pricing. Isso já é uma proteção. Quando você fala também de uso de recursos naturais, tanto a Constituição como o Código Florestal já tem muito clara a imposição, né, dos recursos, do uso da água, da outorga, da questão de proteção de meio ambiente. Então, você também tem claro sistema protetivo hoje dos recursos que este estrangeiro ou a nacional estão adstritas, né? Então, no momento em que você tem um mesmo regramento forte, efetivo, e que servirá àquele entrante, como também está adstrito o local, eu vejo que já há um sistema de proteção e regras claras que vão, de certa forma, alinhar e trazer a moldura a este investimento estrangeiro, a este agente estrangeiro nestas cadeias de produção global. Deixa eu traduzir o que você falou, Renato, porque eu acho muito importante o que você falou aí. O que ela está dizendo é o seguinte, gente. Há quem tenha medo, dizendo que vem aqui um sujeito e compre terra do Afeganistão. E compre terra para alimentar o Afeganistão. Então, tem um medo de que ele possa vender a soja ou o milho que ele produzir da fazenda que ele compra aqui no Brasil para o Afeganistão por um preço menor no mercado. O Renato está dizendo que isso é impossível porque os controles na fronteira são rigorosos, então isso é impossível. É muito importante isso. Ninguém vai chegar aqui e vender abaixo do preço internacional, porque isso não é ilegal. É muito importante falar isso. Outra coisa, Renato, a terra não vai embora, né?
A terra não vai embora. Se você vai comprar terra aqui, a terra vai ficar no mesmo lugar. E o cara vai comprar adubo daqui, defensivo daqui, máquina daqui, vai empregar brasileiro, vai trazer produtos de riqueza. Então, realmente é uma preocupação. Não tem nada que preocupe quanto à questão da soberania nacional, né, Renato? O Roberto, não. Vamos lá, né? Nós estamos numa livre economia, livre iniciativa, livre concorrência. Tudo isso são princípios da Constituição Federal, da ordem econômica que a gente adotou. Então, se você me dissesse aqui, temos um projeto que está ferindo esta ordem econômica, eu seria o primeiro a gritar aqui, dizer, olha, peraí, há uma ordem constitucional aqui que tem que ser respeitada, né? Então, o que eu vejo dentro de um contexto de livre iniciativa, né, e tendo o proprietário a oportunidade de ver ganhos, né, e adquirir estes ganhos, né, de tanto um emprego de uma tecnologia nova, dessas sessões de informação importante, né, da participação internacional nas cadeias de produção, eu acho isso extremamente relevante. Outro dado, Roberto, se eu puder complementar da questão anterior, é de que a precificação vai ser alterada, a matriz vai ser alterada. Todos nós sabemos que a avaliação das terras rurais, elas têm com sistemas de preço daquela commodity que é produzida naquela área, né? E nós temos um sistema de precificação de commodities internacionais hoje global. Então, não dá para esconder, o dado não é falseado, porque está na Bolsa de Chicago, está na BMF, está na Bolsa de Nova York, é aquela precificação, e a gente conhece isso do nosso smartphone. Quer dizer, não há mais como deter de forma privilegiada uma informação buscando alteração desse mecanismo de preço. Então, ao contrário, se valorar, vai valorar aquele que detém, né? Então, pode ser sim um ganho dentro de um contexto mais amplo, né, de que todos aqueles agentes, em especial o agente de produção, venha também ter esse valor maior no seu ativo. Eu acho que esse é um contexto importante também de ser contextualizado aqui. Pode ter uma preocupação, às vezes, uma preocupação de que, puxa vida, os caras vêm aqui e vão comprar tudo. Ou melhor, a terra pode vir de valor também. Mas ninguém é obrigado a vender, não é? Ninguém é obrigado a vender. O cara que vai vender, se for um bom negócio para ele, pode vender para o internacional, pode vender para o brasileiro também. Então, ninguém é obrigado a vender. A lei vai flexibilizar a possibilidade, mas não vai obrigar ninguém a vender. Renato, uma preocupação que eu tenho ouvido bastante é o seguinte: ok, vamos flexibilizar isso, vou permitir que o estrangeiro compre terra aqui, mas com uma condição, que no país dele também seja possível comprar terra, ou seja, a reciprocidade. O que você acha desse tema? Ô Roberto, olha, eu acho essa temática que você colocou importantíssima. E se você puder aqui anotar, eu gostaria que isso fosse levado a um melhor debate, né? Quando a gente pega modelos comparados, né, se você pegar legislações comparadas, também é importante na dialética aí de fatos e mitos, tá? Roberto, tem regulação e limitação de aquisição de terras e posse nos principais países relevantes nas cadeias de produção agrícolas. Então, também, não vamos aqui achar ou falsear a informação de que o Brasil está sendo mais chato, restritivo com essa questão. É importante restringir, é importante estabelecer molduras e regras. Contudo, elas têm que ser adequadas e equilibradas. Então, nesse contexto comparado, quando você fala de reciprocidade, eu acho muito legal, né? A questão mesmo da participação minoritária em percentuais dos fundos, elas poderiam ser contrapostas com reciprocidade, né? Então, você gera regras mais equilibradas, né? E dentro de um contexto de negociação internacional muito interessante. Fala, olha, abre aí que a gente está se abrindo também, né? Eu acho que isso cabe muito nessa discussão e é um excelente ponto que você destacou aqui. Eu sou muito favorável a isso, deveria vir para um melhor debate. Eu acho que é interessante. Esse negócio aí, realmente, como você falou desde o comecinho, é um tema polêmico, né? Tem gente ideologicamente, eu não quero que ninguém compre porque vai tirar nosso território daqui, o que não é verdade, né? Também tem gente que tem medo com a questão comercial, também você já mostrou que não é verdade. Mas eu acho
que é preciso ter uma coisa equilibrada que permita uma avaliação de tranquilidade para todo mundo, viu, Renato? Então, eu vou dizer para você, sinceramente, eu acho que a área de fronteira não podia ter estrangeiro comprar terra. Eu acho que não se passar nem pelo Conselho de Defesa, para mim tinha que ser limitado. Por soberano, também acho que não podia. Empresa estatal, também acho que tinha que ser coisa limitada. E também a reciprocidade. Porque, na verdade, nós temos terra, temos tecnologia, temos gente, não temos dinheiro. Ora, se alguém vem aqui produzir para nós, é bom para a gente dar emprego, renda, riqueza, então, desde que tenha regras muito claras, isso funciona muito bem. Ô, Renato, agora, é o que nós falamos antes aí. Está no Senado, foi aprovado no Senado. Agora vai para a Câmara. Como é que é a tramitação agora do projeto? Qual é a chance de aprovar isso aqui, Renato? Roberto, a pergunta é boa, né? Tem se colocado aí muito na mídia também que houve um tratoraço no Senado, né? Que foi acelerado demais no Senado. Não podemos, acho que, generalizar essa afirmação. Por quê? Já havia bom debate, né? Já existiu um bom debate. Havia um projeto anterior que já também tinha sido debatido na mesma temática de iniciativa da Câmara anteriormente, e depois o projeto do senador Irajá caminhou muito bem, né? E acabou tendo aí no final do ano, talvez pelo final do ano, já desacelerando a atividade legislativa, ele foi aprovado. Contudo, ele passa pela Câmara e passa, né, com um largo ambiente de discussão, né, e sendo alterado, e isso deve ocorrer em disposições de mérito, volta ao Senado para a sanção posterior. Então, assim, nós temos um caminho legislativo importante, um caminho legislativo aberto para que isso possa ser ainda melhor debatido, mas eu acho que é importantíssimo pautar, como eu falei, porque não há aqui nenhuma novidade, há uma necessidade de uma melhor regulamentação e estabelecer esses limites e travas que a gente está colocando aqui. Sabe outra coisa que eu acho interessante, Renato? Já propus até para o senador Irajá Abreu, o seguinte, um dos problemas que nós temos no Brasil é esse exportador de commodity, né? Nós queremos agregar valor, em vez de exportar soja, exportar o frango com a soja embutida nele, já o milho também, com carne, etc. Então, eu tinha pensado numa hipótese, vou te perguntar agora, se seria possível colocar na legislação uma obrigatoriedade. Olha, passou de uma área de 100 mil hectares, não pode vender commodity, tem que agregar valor. Tem que montar uma fábrica para fazer papelão, se for eucalipto, se for cana fazer açúcar, ou etanol, se for soja fazer farelo de soja. O que você acha? É possível fazer isso legalmente? Ô Roberto, tem uma importante colocação. Por quê? Foi aceita uma emenda no Senado, houve uma emenda que foi aprovada no Senado e que ela introduziu, na verdade, aos estados competência para, dentro do zoneamento econômico ecológico, estabelecer regras para essa agregação de valor. Tá? Então, assim, até eu estou usando aqui, olha, agregar valor à produção primária, eu estou usando do texto agora, Roberto, incentivos fiscais que propiciem a geração de empregos, a verticalização da produção, né, dentro de uma política tributária que favoreça o processamento dos produtos in naturas, né, em agroindústria, portanto, mostrando a verticalização desta produção dos produtos primários. Então, assim, eu acho que a tua sugestão foi aqui, se não integralmente, foi em boa parte atendida nessa questão do zoneamento econômico ecológico. Só que lembrando, de competência dos estados, que eu acho que é importante os entes federados aqui, né, participarem, até porque a região econômica é de sua competência, destas direções ou fatores econômicos que possam influenciar nessa agregação de valor. Eu tenho uma ressalva. Eu só acho, dentro do contexto já falado aqui, de livre iniciativa, livre mercado, né, e propriedade privada, é claro que aquele que detém os meios de produção deveria ter sua livre disposição. Então, assim, haverá indicativos e planejamento, né, incentivos a esse planejamento de agregação de valor, eu acho fantástico, como está dito. Por outro lado, a gente não pode chegar a estabelecer travas que limitem, né, a liberdade de iniciativa ou a liberdade de produção.
Renatão, olha, muito obrigado por essa conversa. Foi esclarecedora. Eu vou pedir um favor para você. Vai passar pela Câmara, vai voltar para o Senado. Vai demorar alguns meses, talvez. Quando estiver pronto, vai ter que voltar aqui conosco para detalhar como é que ficou o projeto de lei. Topa essa? Tá fechado. Eu agradeço demais aqui a oportunidade de hoje de estar com você e já está assumido o compromisso para a próxima, para acompanhar as mudanças legislativas diante desse importante projeto, Roberto. Prazer estar aqui com você. Obrigado, Renato. Combinadão, então. Olha, gente, é um tema muito polêmico. O Renato mostrou isso desde a primeira frase dele. É um tema polêmico. Comprar terra no Brasil. Então, eu sou favorável porque tem banco internacional, tem supermercado, fábrica de automóvel, tudo internacional, tudo multinacional, supermercado, serviço, é tudo. Por que não pode ser também terra? Agora, eu reconheço que é um problema que tem um sentimento maior, que é a propriedade do solo do país. Então, eu reconheço que tem que ter limitações, e o Renato mostrou muito bem isso. Tem limitação em termos de volume de área, em termos de indivíduo, comprador. Mas eu acho que eu sou um pouco mais, menos liberal, embora seja muito liberal. Eu acho que fundo soberano, empresa estatal, não devia comprar, e faixa de fronteira não devia comprar nunca. Também sou a favor da reciprocidade, sou a favor da agregação de valor. Criar um mecanismo, como diz o Renato muito bem, não é obrigar, mas criar mecanismos que permitam agregação de valor, ou estimulem a agregação de valor, para vender não commodity agrícola, vender o produto de valor agregado mais alto que interessa ao Brasil. Muito bom, gente. Era isso aí. O tema complicado. Vamos ficar de olho nisso, que vai demorar algum tempo para essa questão ser resolvida. Até a próxima, se Deus quiser.